salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Esse Deus tão maravilhoso é digno de ser aplaudido de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos agora nesse momento. Elevasse o seu coração a Ele, porque o que tem de Deus para nós hoje é poderoso. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos pelo manifestar do Senhor nesse lugar. Senhor, eu te agradeço por cada coração que o Senhor moveu para estar aqui hoje, para ouvir tantas direções poderosas da parte do Senhor para nós, para nos direcionar, para nos conduzir a andar de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor preencha cada coração aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor preencha cada espaço do coração deles, Senhor. Que eles saiam daqui completamente transformados pelo Teu amor. Porque é só o Teu amor que é capaz de transformar a nós, Senhor. E eu declaro o amor do Senhor sobre cada um aqui, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e vai fazer aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fica à vontade. Quem crê aqui que da parte do Senhor existe uma unção de multiplicação sobre você? Levanta a mão. Da parte de Deus existe uma multiplicação para você. E eu quero compartilhar algo com você que eu aprendi há poucos dias atrás sobre como acessar essa multiplicação. Existem algumas chaves e eu quero compartilhar com você uma chave que eu aprendi. E essa chave ela se chama misericórdia, compaixão, chama essa chave. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 14, versículo 13. Eu já contei para você qual que é essa chave, porque eu quero que você entenda exatamente o que essa chave vai produzir na sua vida. Essa chave que se chama compaixão. Por que compaixão? A gente vai ler aqui que esse texto ele é muito conhecido. Ele fala sobre a primeira multiplicação de peixes que teve. Um pouquinho antes fala sobre João Batista. Ele havia sido decapitado e os servos de João Batista foram e contaram para Jesus. E aí começa a história da multiplicação de peixes. Versículo 13 diz assim, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Quando eu falo para você que existe uma unção de multiplicação para você, sobre a sua vida, sobre as suas mãos, Deus ele não está preocupado com o quanto você vai fazer, mas o que você está disposto a oferecer para Ele. A gente vê aqui, depois fala que haviam mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se a gente olha para essa palavra com a mentalidade de escassez, a gente vai falar, mas eles só tinham 5 pães e 2 peixes. O que eu tenho é tão pouquinho, como é que eu vou fazer alguma coisa por alguém? Quando a gente fala sobre compaixão, a gente está falando sobre a gente se colocar no lugar de outra pessoa. Foi exatamente o que Jesus fez aqui. Jesus ele teve compaixão daquela multidão.
E essa é a chave que destrava a multiplicação na sua vida. Quando você tem compaixão dos outros, quando você tem compaixão pelas pessoas, há uma graça sobre a sua vida, há uma unção sobre a sua vida de multiplicação que, independente do valor, independente do que você faça, Deus pega naquilo e transforma em muito. Porque olha só, os discípulos falaram assim, falaram para Jesus: Jesus, manda eles embora, a gente não consegue fazer nada por eles, manda eles ir pelos povoados comprar comida. E aí Jesus fala assim: eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Por que será que Jesus falou assim para eles? Deem vocês algo para comer. Você sabe por quê? Porque quem anda com Jesus sempre tem algo para oferecer. Você tem algo para oferecer. Você sempre tem algo para oferecer, porque você está andando com Jesus. Você está andando com o autor da fé. Você está andando com aquele que consuma a sua fé. Você precisa colocar isso em prática. E olha só, eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Vocês sempre têm algo para oferecer. E a mentalidade de escassez fez com que eles nem olhassem para aquilo que eles tinham. Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Era suficiente para 5.000 pessoas? 5.000 homens, fora crianças e mulheres? Aos olhos naturais, não. E eu falo para você uma coisa: não coloca limitação naquilo que você pode fazer. Não coloca limitação naquilo que você pode fazer, porque mesmo que seja 5 pães e 2 peixes que você tem, mesmo que aos seus olhos seja muito pouco, aos seus olhos seja pouco, o que você vai oferecer para Deus é mais que suficiente para alimentar uma multidão. E é o segredo: pega aquilo que você tem e faz o versículo 18: tragam-nos aqui para mim. Entrega para Jesus. É Ele que multiplica. É Ele que faz com que multiplica. Mas olha que interessante. Será que Jesus tinha poder para fazer aquele povo ser alimentado de alguma outra forma? Jesus, ele podia orar e Deus mandar um maná do céu. Jesus podia orar e mandar os corvos entregar comida para ele. Jesus podia fazer qualquer coisa. Transformar as pedras em pães? Por que não? Ele poderia fazer isso. Só que Jesus, ele está ensinando algo para nós poderoso aqui. Jesus, com toda a sua autoridade, ele fala para os discípulos: tragam aqui o que vocês têm. Você sabe o que significa isso? Significa que você é fundamental para o avanço do Evangelho. Você, na condição que você está agora, nesse momento, você é fundamental para o avanço do Evangelho. O reino de Deus, ele é constituído por pessoas. Ele é através de pessoas. E se a gente não consegue alcançar pessoas, o reino não vai avançar. E através do seu recurso, através das suas finanças, através da sua vida, você vai fazer com que o Evangelho seja alcançado. E aí, multidões comerão da palavra do Senhor. Da palavra da verdade. E eles, conhecendo a verdade, aquilo que atrapalhava eles a caminhar não vai mais existir. E pode ser com aquilo que você tem. Naquele momento eles tinham 5 pães e 2 peixes. E foi muito mais do que suficiente. E sobre essa palavra eu queria convidar você para vir semear, para você vir entregar seus dízimos, as suas ofertas. Lembrando que a palavra para você nessa noite é compaixão. Compaixão pelo próximo. Aplicação. Aquele meu recurso vai fazer com que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Às vezes você vai semear, e nós vamos semear em algum lugar nesse mundo que provavelmente, e muito provavelmente, talvez a gente nunca coloque os nossos pés. Mas a palavra de Deus está sendo semeada através da nossa vida. O seu recurso está chegando até lá. E eu quero convidar você para vir. Quem veio pronto, tem liberdade nesse momento para fazer.
agradecer, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por essa unção de multiplicação sobre a vida do teu povo, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pelo mover sobrenatural na vida de cada um deles aqui, Senhor. Independente de como eles vieram, Senhor. Que o Senhor demonstre para eles que a compaixão é uma chave que destrava a multiplicação, Senhor. Que eles possam olhar para as pessoas como o Senhor olha para nós. Como o Senhor olha para nós. E nós te louvamos por isso, Senhor. Para abrir os nossos olhos e fazer com que a gente enxergue que aquilo que a gente tem já é mais do que suficiente para alcançar alguém, para alcançar uma pessoa. E esse é o sentido do Evangelho, é alcançar mais um. Jesus, ele dá uma ordem para nós, para que a gente batize, que a gente pregue o Evangelho, mas ele também dá uma ordem que a gente ensine. E nós te agradecemos por essa ordem, Senhor, por fazer com que o Evangelho chegue em lugares onde nós nunca colocaremos os nossos pés, mas a nossa semente já está lá germinando, e pessoas têm conhecido o Evangelho por esse mundo todo, através dos nossos recursos, e nós te louvamos por isso, Senhor. Que haja uma unção de multiplicação sobre a vida do teu povo, aonde eles colocarem as mãos, que não seja mais as mãos deles, mas seja a mão de Jesus, tocando e multiplicando para que alcance ainda mais. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus mais um pouquinho? O Deus que faz o cego ver, Ele está conosco aqui, Ele está conosco aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
alguém agora, algumas pessoas aqui que nós podemos unir a nossa fé e o prevalecer de Deus ser realidade na vida delas agora. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando esse intercedia pelos seus amigos. Muitas vezes quando a gente fala sobre orar por pessoas, colocar na brecha por pessoas, a primeira coisa que a pessoa pensa é na condição pelos olhos naturais dela. Ela diz, mas como eu vou orar por alguém na condição em que eu me encontro? Saiba que Jó, ele intercedia pelos seus amigos, com seu corpo inteiro leproso, tomado pela lepra, vivendo o momento mais terrível da sua vida. Jó intercedia pelos seus amigos, e foi exatamente naquele momento que Jó entendeu o sentido da vida, o sentido das coisas. Jó entendeu que ele vivia para abençoar, independente da condição em que ele se encontrasse. Ele entendeu, eu vivo para abençoar, eu sou um abençoador. Deus me plantou nessa terra para ser um abençoador. Então, independente do que eu esteja vivendo, eu vou abençoar. Enquanto ele intercedia pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Sobre a vida dele veio porção dobrada. Então vamos lá. Pai, nós entramos na brecha agora em favor da vida do Nivaldo. Nós declaramos cura sobre ele agora, da cabeça à planta dos pés, no poderoso nome de Jesus. Pela vida do seu Bertoldo, nós declaramos agora cura sobre ele em nome de Jesus. Pela vida do irmão Abreu agora, Senhor, nós declaramos cura sobre ele em nome de Jesus. Nós declaramos saúde sobre esses homens agora, no poderoso nome de Jesus. Nós dizemos, Nivaldo, seja curado agora. Bertoldo, seja curado agora. Abreu, seja curado agora, em nome de Jesus. E ao Senhor nós damos a glória, ao Senhor nós damos todo o louvor. Obrigado, meu Senhor. A Ti nós expressamos a nossa ação de graça pelo Teu prevalecer em cada uma dessas vidas. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo testemunho que eles contarão para a glória do Teu nome. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, pode ficar à vontade. Desde o momento em que você coloca os seus pés nesse lugar, você começa já a ser ministrado. Você percebe isso? Muitas vezes no início de um culto aqui, uma abertura, uma canção, a palavra de alguém nesse lugar vem direto ao seu coração, e uma frase, uma palavra é o que você precisava para entender algumas coisas sobre Deus no tempo que você está vivendo. Então, como é bom estar num ambiente como esse, com o coração aberto. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui nessa hora, que estão com seu coração totalmente aberto a Deus, para ouvir do Senhor, para receber do Senhor a instrução, como sempre a gente recebe. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Versículo 11, Êxodo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Pode dar uma paradinha aí. Coloca você nesse lugar agora. Nós vamos ler aqui o versículo 11. E no versículo 11 não vai estar o nome de Moisés. O seu nome vai estar escrito aqui agora. Como é que você imagina como seria falar sobre você, fazendo menção sobre um homem, sobre uma mulher, que Deus fala face a face?
Uma pessoa que ouve a voz de Deus em todo o tempo. Só para você ter uma ideia da comunhão que Moisés tinha com Deus, o que a gente lê hoje em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, esses primeiros 5 livros, foram livros que o Senhor deu revelação para Moisés. Mas o que mais me deixa impactado é o livro de Gênesis, é o início ali. Tudo aquilo que a gente ouve sobre a criação do mundo, sobre o que Deus fez em 7 dias, tudo aquilo, Deus, Ele entregou como revelação para esse homem chamado Moisés. Moisés, ele alcançou um nível de comunhão tão profunda com Deus, tão profunda com Deus, que o Senhor revelou segredos para Moisés. O coração de Moisés era interessado em apenas uma coisa: a presença de Deus. Para que os segredos de Deus sejam revelados a nós, o nosso coração precisa ter apenas um único objetivo, um único interesse: a presença de Deus. Porque os homens a gente pode enganar. Talvez eu possa ser uma pessoa muito persuasiva, eu com as minhas palavras, você com a sua, você pode talvez falar e alguém acreditar em algo, eu fazer alguém acreditar em algo que não existe para mim, que não é realidade para mim, mas eu posso fazer alguém acreditar nisso. Agora Deus não. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o nosso coração, então Ele nos conhece profundamente, porque Ele é a nossa origem. Foi Ele quem gerou você, Ele é a sua origem. Então Ele conhece o nosso coração, e quando Ele enxerga alguém que verdadeiramente decidiu buscá-lo de todo o coração, como a Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração, de todo o coração. A gente vive num tempo que, quando a gente atravessa um momento difícil, parece que aquilo é tão longo, não é mesmo? Parece que demora tanto aquilo ali passar. Parece que os nossos dias, as nossas horas, a nossa vida, ela parece que começa a ser marcada em conta-gotas. E muitas vezes, quando a gente tem um momento legal, um momento feliz, que a gente considera como bom, parece que passa tão rápido. Parece que vai tão rápido, já foi. Você recebe aquela visita de um amigo, de um familiar seu, que há muitos anos, muito tempo você não via. E aquela pessoa chega para passar ali 2, 3 dias com você. Daqui a pouco, quando você menos percebe, você já está despedindo daquela pessoa para ir embora. E você pensa: poxa, mas passou tão rápido. Por que é assim? Por que as coisas acontecem desse jeito? O que é ruim parece que é demorado, e aquilo que a gente considera como bom parece que é tão rápido, parece que no estralar de dedos já foi, acabou. Só que existe um lugar onde isso é removido, existe um lugar onde isso é resolvido, quando a presença de Deus passa a ser a coisa mais importante para você. E quando a gente fala de presença de Deus, a gente não está falando aqui de um espiritualismo, aquela coisa, sabe? Não é nada disso. Quando a gente fala sobre a presença de Deus, é uma vida de comunhão com Deus. É alguém que é dedicado nisso, alguém que é empenhado em se relacionar com Deus, porque sabe que não existe nada mais importante, não existe absolutamente nada melhor, nada maior do que você ouvir a voz de Deus. Querido, se você ouvir a voz de Deus e Ele disser para você: é esse o sentido que eu tenho, você pode ir, e o primeiro momento aos seus olhos ser puro deserto. Só que se Deus deu uma direção para você, você sabe como vai terminar as coisas. Abraão, ele tinha uma comunhão com Deus também muito profunda, e de repente ele precisou se separar de Ló, e ele disse: pode escolher para onde você quer ir. Ló escolheu a melhor parte, ele escolheu as campinas, ele escolheu o lugar dos pastos verdejantes, o lugar de muita água, de abundância. E Abraão ficou com o deserto. Só que Abraão tinha uma certeza: com Deus, até aquilo que poderia ser um deserto, Ele faz se tornar uma imensidão de um jardim. Com Deus, até aquilo que poderia ser uma tremenda sequidão, Ele faz começar a brotar água, e água em abundância. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus sempre foi provedor na vida de Abraão, porque também foi um homem
que desenvolveu um relacionamento com Deus. Quando a gente olha para a vida de Adão, olha como Adão vivia enquanto ele tinha essa comunhão com Deus. Olha como as coisas aconteciam na vida de Adão enquanto ele tinha esse relacionamento com Deus. Todos os dias, todos os momentos, Adão ouvia a voz de Deus. O único versículo, o único momento que diz que Deus chegou na viração do dia e chamou por Adão e perguntou para ele: Adão, onde estás? Deus não perguntou: Adão, o que aconteceu com você? Deus perguntou: Adão, eu procurei você naquela posição em que todo momento eu falo com você. Ou você acha que Deus só falava naquele momento com Adão? O único versículo, o único momento que diz que Deus procurou por Adão na viração do dia foi quando Adão já tinha saído da sua posição de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus. Deus falava com Adão em todo tempo, todo momento. Através dessa comunhão, havia uma graça sobre a vida de Adão. Esses dias eu recebi um vídeo e a pessoa que me mandou, muito maravilhada pela tecnologia, é uma pessoa, um amigo que eu tenho, e ele gosta muito dessas coisas, e sempre ele envia para mim. E ele enviou um vídeo de uma pessoa pegando um Uber nos Estados Unidos, e essa pessoa entrou dentro de um carro que não tinha motorista. Ela entrou no banco de trás, ela abriu a porta, entrou, o carro chegou, parou na frente dela. Ela entrou, na frente do banco tinha um tablet grande, ela começou a tocar ali, tudo no touchscreen. Tocando ali, o carro começou a se movimentar. Ele falou com aquele aparelho e o carro começou a ir na direção que ele queria. E aquele meu amigo maravilhado, ele disse: olha como estão as coisas estão evoluindo. Olha como a tecnologia está avançando. E eu disse para ele: não é assim. O que você está vendo acontecer hoje é o que já acontecia desde o tempo do Jardim do Éden. Enquanto Adão tinha uma comunhão com Deus, Adão administrava as coisas pelo toque. Adão administrava as coisas pelo som da sua voz. Hoje as pessoas se maravilham que eles chegam num lugar e dizem: Alexia, por favor, ligue as luzes. E as luzes, pá. Alguém fala: poxa, mas você está evoluído. Não é assim? Adão já vivia isso lá no Jardim do Éden. A comunhão que Adão tinha dava a ele a condição de desfrutar de uma graça, de um favor de Deus fora do comum. E foi isso que Jesus veio para restaurar. Para que nós hoje possamos viver a realidade de um favor de Deus, de coisas fora do comum, de coisas que vai muito além do que você pode imaginar, do que você pode pedir ou pensar. Vai muito além disso, mas tudo tem um ponto de partida. E o ponto de partida na vida de um cristão chama-se comunhão com Deus. Nada pode ser mais importante para você. A gente conversa com pessoas o tempo todo, a gente conversa com pessoas que estão entrando em depressão porque quebraram, perderam tudo que tinha. A gente vê pessoas entrando em depressão porque perdeu o namorado, porque perdeu a namorada. A gente vê pessoas entrando em depressão porque perdeu alguma coisa, mas o que o Senhor procura encontrar mesmo, e o que Ele anseia encontrar, são pessoas assim desesperadas pela presença dEle. Pastor, eu tenho percebido que eu preciso buscar mais. Eu estou preocupado porque eu estou perdendo o que eu tenho de mais valioso na minha vida, a presença de Deus. E você já sabe o que a gente está dizendo quando a gente fala sobre presença de Deus. A gente está falando sobre uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Se tem uma coisa para a gente se envolver, é nisso. A presença de Deus, ela precisa ser o mais importante para nós. Observa o versículo 12, 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Dissestes também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação
é o seu povo. Sabe o que aconteceu aqui? Deus chegou para Moisés, nessa comunhão face a face que ele tinha, nesse relacionamento profundo que ele tinha com ele, e disse algo para Moisés. Disse: Moisés, pega o povo e conduz esse povo até a terra que eu prometi. Vai lá, Moisés, pega toda essa multidão, vão lá e tome posse da promessa que eu dei a vocês. Por que Deus disse isso? Porque Deus, Ele não permite com que a sua palavra caia no chão. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Deus disse sobre algo, pode ter certeza de uma coisa: o que Deus falou, Ele vai tornar isso realidade. O que Deus disse, isso não será, mas já é uma realidade, já é uma realidade. Para nós, pode ser uma questão de tempo, mas para Deus não, para Deus já é. Então Deus chega para Moisés e diz: olha, vai, leva o povo. Por que Deus disse isso? Porque o povo tinha o coração muito duro. O povo colocou outras coisas no lugar de Deus. A idolatria entrou forte no meio do povo, que era para adorar a Deus, do povo que era para relacionar com Deus, do povo que era para ter uma comunhão com Deus, para ouvir a voz de Deus, para obedecer e entender a direção de Deus. De repente esse povo começou a fazer bezerro de ouro no meio do deserto. Eles começaram a colocar outras coisas no lugar de Deus. E de repente Deus chega para Moisés e diz: Moisés, esse povo tem um coração muito duro, leva eles e toma posse da terra, mas eu não vou com vocês, a minha presença não vai com vocês. O que é mais importante para você? A presença de Deus ou a promessa realizada na sua vida? Olhando pela ministração, pela palavra, quando a gente faz a pergunta, a gente acha que sabe a resposta, mas eu preciso prestar muita atenção nessa pergunta e observar a minha vida, observar o meu cotidiano, o meu dia a dia. Aonde está se encaixando a minha vida nisso? Eu sou alguém que prezo pela presença, ou eu sou alguém que estou apenas em busca das promessas? E hoje essa questão de viver em busca das promessas de Deus virou algo que banalizou de uma forma geral. Banalizou. Hoje em dia você vê pessoas que no passado eles se consideravam, diziam até ateus, agora vendendo os seus cursos e usando meia dúzia de versículos da Bíblia, dizendo: olha, 7 segredos da prosperidade de Salomão para você prosperar, 12 segredos sobre a vida de Salomão para você se tornar um milionário, para você enriquecer. As pessoas encontraram nisso como uma grande fonte de lucro, querido. E o que tem acontecido é que isso é muito sedutor. Isso é muito sedutor. Pastor, você está dizendo que eu não devo me importar com a promessa? Entendo o que nós estamos dizendo. O que o Senhor quer falar ao seu coração nessa hora é que você não deve dar um passo, ainda que seja em direção ao que Deus prometeu para você, se você souber que Ele não vai com você. Se você souber que no decorrer do caminho você corre o risco de perdê-lo de vista. Toda a promessa de Deus, tudo que Deus prometeu para uma pessoa, se tornando realidade sem a presença dEle, em algum momento, esse tudo que aconteceu não vai ser suficiente para você, não vai atender a demanda do seu coração. Se não fosse assim, a gente não via pessoas que construíram impérios tomando antidepressivo. Se não fosse assim, a gente não veria pessoas que têm uma fortuna incalculável colocando uma arma na cabeça e tirando sua própria vida. Você sabe por quê? Porque faltou o mais importante na vida daquela pessoa. Faltou a presença de Deus na vida dela. Faltou essa comunhão com Deus na vida daquela pessoa. Agora imagina, se essa multidão aqui, eles desenvolvem esse relacionamento com Deus, e tanto que o sucessor de Moisés foi Josué. Olha em que condição Josué tomou posse da terra. Você sabia que nessa terra que o Senhor prometeu, lá havia gigantes, sim ou não? Sabe disso? Lembra? Existia nelas gigantes. Esses gigantes deveriam ser removidos. Você sabia que em partes dessa terra aqueles gigantes nunca foram removidos? Só que quando a gente olha para Josué, que foi o sucessor de Moisés, quando você lê o livro de Josué, você vê o prevalecer de Deus na vida de um homem, que aqui no versículo 11, daqui a pouco a gente vai ler, ele não se apartava da tenda, ele tinha prazer na comunhão com Deus.
como o seu mestre também tinha. O discípulo verdadeiro, ele observa o que o seu mestre faz, o que o seu líder faz, e ele faz igual. Olha o versículo 11 aqui. Falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial. Mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se distanciava da tenda. O prazer de Josué também era pela presença de Deus. Tanto que quando chega lá no final do livro de Josué, começa a haver uma indiferença do povo com relação à vida com Deus. Josué chama esse povo, exorta esse povo, e ele diz assim: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Nós vamos continuar caminhando debaixo da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Um homem apaixonado pela presença de Deus. Que essa paixão pela presença de Deus, você saia daqui hoje com ela. Você que já experimentou disso em algum momento da sua caminhada com Deus, mas algumas coisas vieram, problemas, adversidades vieram, não sei o que aconteceu, mas de repente isso foi esfriando, e ficou algo tão distante. Essa noite, essa reunião, é a oportunidade de Deus para você de receber um renovo nisso. E nada ser mais importante para você do que a presença dEle. Absolutamente nada. Absolutamente nada mais importante. Quando Deus fala com Moisés sobre isso, vai lá e toma posse da terra, Moisés. Mas eu não vou com vocês, a minha presença não vai contigo. Moisés disse: Senhor, se for para ser assim, que eu não saia daqui. Se for para ser assim, nada feito. Se não for para ser assim, para mim não serve. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Para mim não serve. Eu não quero a promessa sem o Senhor. Eu não quero a riqueza sem o Senhor. Eu não quero os benefícios sem o Senhor, porque Ele é o seu maior benefício. A presença de Deus é o seu maior benefício. Nos momentos mais difíceis da minha vida, na quarta-feira eu estava contando um pouquinho sobre isso aqui, de muitas vezes não ter o que comer em casa, nem mesmo o arroz e o feijão, que é o básico de uma família, de uma casa. Quantas vezes eu saía da minha casa com a minha barriga vazia, indo para a igreja, e nessa época a igreja ficava um pouco mais perto de casa, eram uns 15, 20 minutos caminhando de a pé. E quantas vezes eu ia naquele caminho, falando com Deus, adorando a Deus, e aquela coisa tão boa de Deus acontecendo dentro de mim, porque os melhores lugares que eu já tinha ido, as coisas mais loucas aos meus olhos que eu já tinha feito na minha vida, estar perto das pessoas que eu mais tinha desejado, não se comparava com aquilo que agora eu estava experimentando de Deus para mim. E quantas vezes eu ia naquele caminho e eu dizia: Senhor, se algum momento o Senhor sondar o meu coração, e o Senhor perceber que alguma coisa sendo acrescentada na minha vida, vai tirar isso que eu vivo do Senhor agora. Eu não quero nada, mas eu não quero perder o que eu sinto do Senhor agora. Eu não quero perder o que eu vivo com o Senhor agora. Porque no mundo sem Deus, infelizmente, eu tive uma vida muito intensa. E quantas vezes naquela louca intensidade que eu vivia, eu pensava que ali eu já tinha descoberto tudo, eu já estava vivendo o ápice das coisas. Mas quando eu comecei a conhecer Deus, quando eu comecei a me relacionar com Deus, foi algo incomparável para mim. Um dia eu cheguei num lugar, numa chácara, para fazer um culto, e ministrando ali tinha um rapaz, um jovem com o braço quebrado, ele estava com o braço engessado até aqui. E a gente ministrando ali, de repente comecei a falar sobre o Jesus que cura. E começamos a ministrar a cura ali, de repente eu olhei para aquele rapaz e disse: mexe a sua mão. E ele começou a mexer a mão, eu disse: você podia fazer isso? Ele disse: não. Se você mexesse a sua mão, o que você sentia? Ele falou: pastor, eu não podia mexer. Se eu mexesse a minha mão, eu sentia muita dor. Eu disse: então mexe a sua mão. Ele falou: eu não sinto mais nada. E foi mexendo mais forte. E ele começou a bater aquele gesso no antebraço aqui. Ele começou a bater em cima de uma mesa de madeira que estava assim na frente. Ele começou a bater a mesa. E ele batia o braço com toda a força ali. Ele disse: eu não sinto mais nada. Chorando. E as pessoas começaram ali a aplaudir a Jesus, começaram a glorificar a Deus. Mas o que chamou a atenção não foi o braço daquele rapaz curado. Em determinado momento aquele rapaz diz assim:
o que eu recebi no meu braço hoje não se compara com o que eu recebi de Deus dentro de mim, através de cada palavra que você estava falando hoje aqui. E ele começou a contar loucuras que ele também fez numa vida sem Deus, coisa louca que não tem como a gente chegar num púlpito como esse e contar. E ele pensando da mesma forma também, eu achei que eu já estava vivendo tudo, mas quando essa palavra veio de encontro ao meu coração, agora eu entendi, agora eu descobri o que realmente eu preciso. Tem alguém aqui nessa noite descobrindo, entendendo o que realmente você precisa? Se você coloca pessoas no lugar de Deus, pessoas que poderiam abençoar muito você, pessoas que poderiam ser, olha, bênção de Deus na sua vida, mas tudo que você coloca no lugar de Deus vira um atrapalho para você, vira um peso para você. Que absolutamente nada seja mais importante para você do que a presença dEle. Guarde no seu coração essa palavra. Não vá sem a presença de Deus. Não vai sem a comunhão com Deus. Vai fazer falta. Faz muita falta. Olha a resposta de Deus para Moisés aqui. Olha o que Deus disse. Respondeu-lhe, versículo 14. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. O Senhor disse para Moisés: minha presença vai com vocês. A minha presença vai dar descanso a você, Moisés, porque você entendeu. Você entendeu o que é de mais precioso. Nesse lugar de presença de Deus, nesse lugar de comunhão com Deus, sempre haverá provisão para você. Guarda isso no seu coração. Uma pessoa que desenvolve uma vida de comunhão com Deus, uma pessoa que desenvolve um relacionamento com Deus, ela sempre vai experimentar, ela sempre vai desfrutar da provisão de Deus na vida dela. Sempre, seja na sua alma. E quantos aqui nessa noite, se a gente for olhar somente aqui nessa noite, para nós que estamos reunidos aqui, quantos precisam principalmente de provisão de Deus na sua alma? Está debaixo de muita pressão. Tem uma pressão violenta sobre você. Você não sabe mais o que fazer até chegar aqui nessa noite para ser livre disso. Uma pressão muito forte sobre você. E se isso não é resolvido, se isso não for resolvido, eu aprendi uma coisa: o que a gente acha que já ficou pior, pode piorar mais um pouco. O que a gente acha que já ficou difícil, pode ficar mais difícil ainda. Então é bom parar aonde a gente já se encontra. É bom já dar um jeito de se levantar, de se reerguer, de sacudir a poeira, de viver a realidade de uma palavra como essa, porque quando alguém pensa assim: eu não estou nem aí, não vou me importar com mais nada, pastor, do jeito que as coisas estão acontecendo comigo, toma muito cuidado, porque quando a gente pensa que algo piorou, tem condição de ficar pior ainda. Então se levante, valorize a presença de Deus, porque nesse lugar de comunhão com Deus, sempre haverá provisão para você. Eu lembro de um dia, eu saí de viagem com a minha família, e quando a gente tinha um propósito de ir até o Rio Grande do Sul. Eu ainda não conhecia o sul do Brasil, e a gente ia passar pelo Mato Grosso do Sul para visitar meu sogro, e de lá a gente ia seguir viagem. Durante aquele ano, a gente foi preparando aquela viagem. A cidade que a gente ia no Rio Grande do Sul, a gente já foi pagando o hotel. Durante o ano todo, a gente foi preparando a nossa estadia. Então, quando chegou o dia da gente ir, isso aí já estava resolvido. Só que quando eu cheguei na casa do meu sogro, no Mato Grosso do Sul, nós chegamos ali no final da semana, na sexta para o sábado, todo o recurso que eu tinha, acabou. Eu não tinha mais recurso. Então, eu tinha uma viagem, eu tinha um hotel pago numa cidade do Mato Grosso do Sul, mas eu não tinha o dinheiro para colocar o combustível do Mato Grosso do Sul para chegar até o Rio Grande do Sul e desfrutar daquilo com a minha família. E aí, como é que faz? Como é que faz?
Só que eu aprendi uma coisa: o mesmo Deus que todos os dias fazia com que o maná caísse na terra para alimentar o seu povo no passado, Ele não mudou. Ele permanece o mesmo Deus, o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Deus, o mesmo. Então, se Ele fez lá, Ele também faz aqui. Ele não mudou. Ele não mudou. E essa certeza, então a Viviane, a gente ia visitar a família dela lá, e sempre ela dizia assim: meu bem, que dia que a gente vai seguir viagem mesmo? E eu dizia: segunda-feira cedo, a gente segue viagem. Mas não tinha mais provisão e eu não quis falar isso para ela, não quis contar. Eu queria já contar o testemunho completo. E aí chegava na casa do pai dela, conversando, ele dizia: que dia que a gente vai mesmo? Segunda-feira. Mas não tinha o recurso para seguir viagem, não tinha como sair dali. Quando chegou na segunda-feira de manhã, bem cedinho, a gente acordou e ela começou a arrumar as coisas. Eu falei assim: ó, vamos fazer uma coisa, esse final de semana foi bem cansativo para nós, vamos descansar um pouquinho mais, e de repente, qualquer coisa a gente almoça com seu pai, e na parte da tarde a gente sai de viagem. E ela disse: então tá bom. E eu fiquei ali aquele tempinho no quarto ali, sozinho com Deus, adorando a Deus, porque não existe nada mais importante e precioso do que Ele nas nossas vidas, porque não deve haver nada mais importante do que Ele nas nossas vidas. Quando essa presença não é importante para nós, sabe o que a gente faz nesse momento? Imagina eu como um pastor, a gente serve tantas pessoas, a gente ajuda tantas pessoas, e de repente eu perco a presença de Deus de vista, e eu começo a me encher de direitos, eu começo a me encher de razões, e eu chego para Deus numa hora dessa e eu dizia: ó Senhor, beleza, é sempre o Senhor que está ganhando e eu sempre estou perdendo, né? Estou aqui com a minha família, estou servindo o Senhor há quanto tempo, quantos anos, e depois de tantos anos de caminhada com o Senhor, não tenho condições de sair com a minha família e proporcionar dias para os meus filhos. Mas quando a comunhão com Deus, quando a presença de Deus é importante, você nunca vai se encontrar no direito de questionar a Deus por nada, porque você confia nele e sabe que Ele é um bom Pai. Você sabe que Ele nunca vai deixar com que nada passe de hora na sua vida, absolutamente nada passe de hora na sua vida. E eu fiquei ali deitado, adorando a Deus. Quando foi entre 9 e 10 da manhã, eu fui abrir o meu aplicativo do banco. Naquela manhã, tinha entrado uma oferta para mim de R$3.000. De uma vez, R$3.000. Alguém em algum lugar, eu não sei quem foi essa pessoa, mas alguém em algum lugar, sensível à voz do meu pai, entendeu qual era a direção e disse: sim, eis-me aqui, Pai, eu vou obedecer ao Senhor. E chegou aquele recurso, e aí a gente terminou de arrumar as coisas ali, a gente saiu de viagem. No meio da viagem a gente parou num lugar para comer, e quando a gente estava sentado ali, eu abri o aplicativo do banco e disse para ela: eu quero contar algo para você. Aconteceu assim, 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 e agora o testemunho está completo, eu quero que você olhe aqui. Mas nada disso é importante se a presença dele não estiver com você. Nada disso é importante. As realizações, as conquistas, sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, vira troféu para nós. Você já viu como é os times de futebol? O time que foi campeão brasileiro do ano passado, nesse ano ele está em busca de novo do título brasileiro. A torcida não lembra mais que ele foi o campeão no ano passado, está em busca de mais um troféu para a sua galeria, e eles vão lá e constroem as suas gigantescas galerias de troféus, e eles vão colocando dos maiores aos menores as suas conquistas, mas vão ficando lá, vai ficando, porque o importante é agora, eu quero mais, e a Bíblia diz: a alma do homem ela nunca se satisfaz. É por isso que a única coisa que pode satisfazer você, e eu sinto tão forte no meu coração, pessoas aqui no nosso meio, nesses próximos 10 anos, Deus vai enriquecer pessoas aqui no nosso meio. E isso é uma palavra de cuidado para você, isso é uma palavra de alerta para você. Que as realizações, que as conquistas de Deus na sua vida não seja maior, mais importante do que a presença dEle para você. Com esse coração, querido,
Você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida que você não esquece dele. Você vai dar a glória para ele. Você pode estar no lugar mais bonito do mundo, que naquele lugar você vai estar ali construindo um altar de adoração a Deus e dizendo: glória a Deus, o Senhor é comigo, o Senhor é na minha vida, o Senhor é real na minha vida, na minha casa. Você pode estar enfrentando os piores momentos da sua vida, que naquele pior momento da sua vida você vai construir um altar de adoração a Deus, e a mesma voz vai ecoar no mundo espiritual: glória a Deus, eu louvo ao Senhor porque o Senhor é comigo, eu louvo ao Senhor porque o Senhor é real na minha vida. Da mesma forma como o apóstolo Paulo disse, eu aprendi tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Eu aprendi. E por que Paulo aprendeu? Porque o mais importante na vida desse homem chamado apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, era a presença de Deus. A presença de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Sai daqui hoje disposto a viver esse relacionamento, essa comunhão com Deus. Tira um tempo do seu dia, antes de você dormir, ou se eu acordar, mas não faz mais aquela coisa para desencargo de consciência, não, sabe? Aquela oração que já virou costume. Não é isso. Você já sabe até o que você vai falar, você já sabe até o tempo certo que você vai ficar ali. Não. Ainda que você chega naquele mesmo momento, você diz: não, eu vou esses 10 minutos aqui, eu vou ficar aqui quietinho, apenas contemplando a grandeza de Deus. Apenas isso. Experimenta fazer isso. Esses próximos 15 minutos aqui, essas próximas meia hora, essa próxima 1 hora. Muitas vezes na época que eu trabalhava no secular, eu abria mão do meu almoço, do meu horário de almoço. Eu aproveitava as 2 horas de almoço que eu tinha. Eu chegava na minha casa, eu trancava dentro de um quarto, e depois daquelas 2 horas eu saía e ia para trabalhar. Porque não existe nada, e absolutamente nada pode ser mais importante para você do que a presença de Deus, do que o relacionamento com Deus. Não existe nada mais precioso do que quando você precisa de uma direção na sua vida, e de repente a voz dele começa a ecoar dentro de você, e você entende que Deus está falando. Você começa a discernir a voz de Deus dentro de você. Não existe nada melhor do que isso. Não existe nada mais importante do que isso. Então desenvolva esse relacionamento com Deus, andando de bicicleta, em cima de uma moto, dirigindo o seu carro, em um tempo sozinho com Deus na sua casa, só você e o seu pai, é um particular. Olha o que Jesus fazia. Jesus, uma hora ele estava junto com os discípulos, outra hora Jesus estava junto com os perdidos, a multidão. Mas em todo momento você vê a Bíblia dizendo assim, ó: ao cair da tarde, estava lá Jesus sozinho. Ao nascer do dia, estava lá Jesus sozinho, tendo comunhão com o Pai. Tendo comunhão com o Pai. E por que ele fez isso? Para mostrar para nós como é que se faz fazendo. Relacionamento com Deus. Seja um homem, seja uma mulher que carrega uma marca na sua vida de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Isso não é para a gente vangloriar para ninguém, é porque isso é bom para nós. Isso é vida de Deus para nós. Amém? Isso é vida para nós. Para nós. Seja uma pessoa conhecida assim. Porque quando nós olhamos para essa palavra, Moisés, a gente sabe contar a sua história. Moisés, a gente sabe contar o seu testemunho. Mas e sobre essa multidão que não entendeu isso? O que nós temos para falar sobre a multidão? Então não ande com a multidão. Se você quer viver o que poucos homens viveram, você precisa fazer o que esses poucos homens fizeram. Amém? Eu gostaria de orar com algumas pessoas. Eu sinto isso muito forte dentro de mim. Você que essa palavra falou no seu coração, você sente que você está desse jeito, debaixo de muita pressão. É só você e Deus que sabe a pressão que você tem enfrentado, que você tem vivido.
Eu não sei se eu vou descer aqui, vou impor as mãos sobre você, mas eu quero chamar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vem com a sua máscara, respeita aí uma distância entre o seu irmão do lado, isso não importa, mas sai do seu lugar. Eu quero chamar você, que essa palavra fala contigo, vem para essa linha vermelha. O pessoal que auxilia, nos ajude aqui. Você que reconhece e entende, eu estou debaixo de pressão. Você está debaixo de uma pressão muito forte, muito grande. O Senhor quer pôr um fim nisso hoje, na sua vida. O Senhor quer dar um fim hoje nisso. Hoje. Aleluia. Só o teclado. Só o teclado. Não precisa cantar agora, tá? Não precisa cantar agora. Pessoas nessa linha de oração, que você vai começar a ser tomado por uma presença de Deus tão forte como você nunca experimentou na sua vida. Há pessoas nessa linha de oração que terão um encontro com Deus que vai marcar a história da sua vida de hoje em diante. Ele é um bom Pai e Ele está aqui. Ele ama você. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Ora, mas nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Sim, meu Senhor. Esteja à vontade entre nós, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade em tocar em cada pessoa. Esteja à vontade entre nós, Espírito Santo. Esteja à vontade entre nós, Senhor. Apenas se entregue. Apenas se renda de todo o seu coração, porque essa é a noite de ser dado um basta nisso. Essa é a noite de ser posto um ponto final nessa realidade. Isso, pode continuar. Bem suave. Bem suave. Pode continuar. Ora caramache darasora bacarabas. Ora queremos darasi. Ora queremos. Na mesma proporção, diz o Senhor, que você carregou esse peso, na mesma proporção que você carregou até aqui esse fardo, será a proporção da minha glória sobre a sua vida. Há uma unção do amor de Deus tão forte nesse lugar, tão forte. Há uma presença, há uma atmosfera de amor de Deus tão forte nesse lugar. Ele está aqui. Apenas receba, apenas vai recebendo. Se você ora em línguas, abre a sua boca, começa a falar nessa linguagem. Isso, abre a sua boca, não precisa falar alto, mas desde que você entenda que está saindo som. Abre a sua boca, começa a falar na linguagem do Espírito, na linguagem da edificação da sua fé. Esteja à vontade, Espírito Santo.
Seja à vontade entre nós. Nós te damos liberdade, meu Senhor, nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade, Santo Espírito. Ora marocorase. Ei, barachodaracorase. Ora madorocorabashi tarabaracabase. Ora macandarasorabashi. Ora candoroche baracotarase. Ora mandaracantarase rabashi. Oh, é que assim. Sim, meu Senhor, mais, há corações sedentos aqui, mais, há corações desesperados por mais de Ti, Senhor, mais. Pessoas que entenderam, eles entenderam, meu Senhor, mais, pode ir mesmo. Vem sobre você uma unção de paz. Vem sobre você uma unção de amor. O sentimento de órfão, o Senhor disse, está sendo removido agora mesmo. O sentimento de orfandade está sendo removido agora mesmo. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Você nunca mais vai se sentir sozinha. O espírito de orfandade está sendo destruído nessa noite, removido nessa noite. A certeza de que você tem um Pai, a certeza de que você tem um Pai que te ama, nunca mais vai afastar do teu coração. Nunca mais vai afastar do teu coração. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Se você está pronto, aí vem a glória de Deus sobre a sua vida. Apenas se entregue a Ele, se renda, seja ministrado. Apenas receba o que Ele tem para você. Apenas receba. Vai cantando bem tranquilo. Sem pressa.
temos palavras para expressar o que nós estamos sentindo, nós cantamos aleluia. Quando nós não sabemos o que dizer, nós dizemos aleluia. Quando o que Deus faz é maior do que nós pensamos, nós não temos palavras para expressar, e só nos basta e nos resta dizer aleluia, 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 aleluia ao grande Deus, aleluia, ao grande Deus, ao grande eu sou. Por Jesus, cante o seu amor pelo seu Senhor. Declare que Ele é amado por você. Declare o seu amor por Ele. Eu te amo, eu te amo. Sim, eu te amo. Sim, nós te amamos. Sim. Só você, cante. Eu te amo. Cante ao Senhor, cante aquele que te ama, cante. Cante aquele que trouxe liberdade a você. Cante. Cante ao amado da sua alma, cante. Eu te amo. Mais uma vez, cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Jesus. Eu te adoro. E somente a Ele nós adoramos, somente a Ele nós adoramos. Jesus Cristo. Nós te adoramos, sim. Com todo o nosso fôlego nós cantamos, com todo o nosso ser. Sim, sim, nós te adoramos. Sim, nós te adoramos com toda a nossa força. Nós te amamos com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, Senhor. Sim.
damos graças ao Senhor, rendemos louvores a Ti, por trazer a nossa consciência do que realmente importa para nós, do que é importante para nós, do que verdadeiramente precisamos. Não apenas quando o cerco fecha, e nós podemos ouvir pessoas dizendo, e um dia eu também disse isso: agora é só Deus na minha vida. Que verdadeiramente isso se sustente sobre nós em todo o tempo, e não apenas porque a gente se encontrou em um momento onde o cerco fechou, mas agora nós declaramos que é só Ele em nossas vidas, porque nós entendemos que Ele é a nossa riqueza. Agora nós entendemos que Ele é a nossa vida, que não existe nada mais precioso, mais importante do que Ele para nós. É por isso que nós declaramos, e vamos declarar todos os dias enquanto vivemos: é só o Senhor na minha vida. Como eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso de Ti, Senhor. O Senhor diz que sem Ti eu não posso fazer nada. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso muito de Ti, Senhor. Vai dizendo isso aí no seu lugar. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu reconheço. Eu preciso muito do Senhor. Eu preciso muito do Senhor. Jesus já nos alertou sobre isso. Ele disse: em mim nada podeis fazer. Então nós não podemos nada mesmo. Nós reconhecemos. Não podemos. Nós colocamos as nossas mãos e muitas vezes colocamos limite. Nós colocamos as nossas mãos e muitas vezes nós estragamos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que sejam as Suas mãos tocando através das nossas. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que através dos nossos olhos sejam os Teus olhos vendo, sejam os nossos ouvidos ouvindo, a Sua boca falando através de nós. Independente da função que temos no Seu corpo, precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos o quão dependente do Senhor nós somos. Nós precisamos de pessoas. Nós amamos as pessoas. Eu sei que você ama o seu cônjuge. Eu sei que você ama tanto o seu filho. Mas você não pode depender de nenhum deles. Das pessoas nós precisamos, mas depender somente dEle. Dependa somente dEle. E não por uma linguagem de derrota, não por uma fala de alguém revoltado, mas por alguém que agora entendeu: eu preciso dEle. Eu preciso demais do Senhor. Eu preciso. Amém? Tem muita paz por aí, não? A paz encontrou o endereço do seu coração aí, não? Amém? Encontrou, não? Chegou um Sedex rápido para você aí? É aí que chegou, é aí que veio pedindo paz. Chegou encomenda para você. Sedex rápido da parte de Deus. Tem paz por aí, não? Aleluia. Graças a Deus. Leva essa presença com você. Onde você for, aonde os seus pés pisarem, que a atmosfera seja transformada por essa presença de Deus que você carrega. Amém? Deixa eu ver se tem recado aqui. Tem recado aí, meu bem.